Oi, meu nome é Carolina Oliveira de Alcântara, eu sou aluna da licenciatura em Biologia pela Claretiano e hoje eu vou apresentar a minha sequência didática proposta para o ensino da sistemática e filogenética. Assim como disposto na BNCC, essa é uma aula para alunos de nono ano. Como base, eu utilizei o livro didático, que está disposto aqui nesse slide, e também no documento que eu enviei no ambiente virtual de aprendizagem. O título da minha sequência didática é Lendo e Construindo Árvores de História, Aprendendo Filogenética. Bom, eu proponho que a primeira aula seja uma aula teórica e eu vou iniciar apresentando diferentes árvores filogenéticas aos alunos e vou questionar para eles o que é aquilo, por que é desse jeito, o que significa isso. Em seguida, eu vou realizar a leitura das páginas 232 e 233 do livro didático, então vou retornar às árvores apresentadas no início da aula, para observar se a leitura do livro facilitou o entendimento, não facilitou, o que eles aprenderam, o que não aprenderam. Pois bem, essa é uma árvore bem interessante sobre os primatas, a origem dos homens. Eu apresentaria ela. Eu também colocaria essa, por exemplo, dos cordados, que inclusive tem alguns caracteres que justificam a posição de cada ser aqui nessa árvore. Aqui tem uma árvore que inclui todos os animais, o reino Animalia. Bom, aqui tem uma outra árvore que é bem legal, que inclui todos os domínios, bactéria, arqueia e eucariota, e também pode ser útil para relembrar alguns conceitos das aulas de biologia, da classificação de seres vivos. E aqui então tá as páginas do livro que eu pretenderia, que eu gostaria de ler com os alunos, que diz sobre as árvores filogenéticas. Esse livro é um livro bem interessante, bem completo, e como pode ser observado, tem bastante exemplos e bastante explicações. Além disso, por ser um livro manual do professor, tem algumas outras estratégias que podem ser adotadas para auxiliar nesse ensino. As aulas 2, 3 e 4 eu gostaria que fossem aulas práticas. O nome continua o mesmo, Lendo e Construindo Árvores de História, Aprendendo Filogenética. E, bom, na segunda aula eu iniciaria dividindo os alunos em grupo com 2 ou 3 estudantes. Vai ser proposta a leitura da seção em destaque nas páginas 234 e 235 do livro didático, que dispõe sobre a linhagem dos primatas que deu origem aos humanos, fazendo um paralelo com a primeira aula, que eu iria mostrar uma árvore filogenética dos primatas que mostra também o surgimento do ser humano. Esse é o texto. É um texto bem interessante também, que tem ali um cladograma e tem algumas imagens de primatas. E enquanto os alunos leriam essas páginas em grupo, eu iria entregar essa imagem que está aqui. Com essa imagem, eu gostaria de propor aos grupos que eles construam um cladograma com essas criaturas imaginárias. Bom, eu gostaria que eles tentassem pensar um pouquinho de como surgiu a modificação, qual veio primeiro, qual veio depois, qual que é a utilidade de cada uma, se tem utilidade, por que que elas estão ali, e pensar na relação de parentesco entre essas espécies. Em seguida, na aula 3, que pode ou não ser junto com a aula 2, eu gostaria de propor um desafio aos alunos. Essa atividade ela vai ser iniciada com o auxílio do professor e eles vão ter até o tempo final da aula para terminar ela. A ideia é que os grupos eles proponham, inventem novas criaturas, assim como as do exercício anterior, e construam uma árvore filogenética para elas. Nesse momento, pode ser feito um paralelo com outras aulas, com momentos interdisciplinares, por exemplo, como, por exemplo, na aula de artes. Pode ser feito um momento em que os alunos utilizem técnicas aprendidas lá para construir esse cartaz, para mostrar aos colegas como seria essa família de monstros. Então, pode ser usado técnicas de desenho, colagem, pintura. Fica a cargo dos alunos, da professora de artes ou da escola disponibilizar esse momento para eles. A ideia é que os alunos utilizem a terceira aula para fazer isso e apresentem na quarta aula é, o resultado disso, como seriam esses monstros, e expliquem para os colegas por que surgiu cada característica ali, qual que é a utilidade de cada uma. É, Fazer um paralelo com seleção natural também. Seleção artificial pode ser utilizada aqui. E vai ser uma aula bem interessante para a gente conseguir acessar se os alunos entenderam ou não todos esses conceitos de evolução da vida e seleção natural.
Além disso, a gente vai conseguir ter um panorama geral sobre o entendimento deles em respeito às árvores filogenéticas. Como eu disse, vai de encontro com a BNCC, no que diz a respeito à origem da vida e hereditariedade, e é uma atividade bem prática e bem lúdica, que pode ser bem interessante mesmo para alunos de nono ano.